Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um episódio do Papeando com Pamplona. E hoje eu vou ter a honra, o prazer, o privilégio de entrevistar um dos grandes civilistas brasileiros. Ele é advogado militante, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, professor de Direito Civil da Universidade Federal da Paraíba, doutor em Direito. E para minha satisfação, meu amigo e meu confrade, senhoras e senhores, com vocês, Rodrigo Toscano de Brito, o inoxidável, o meu confrade, mais gente boa do universo. E eu estou realizando um sonho, a sensação maravilhosa de recebê-lo em minha casa na Bahia, aqui no Principado dos Pamplona, e ter a satisfação de fazer um papeando. Toscano, bem-vindo ao Papeando com Pamplona. Rodolfo, você não sabe do tamanho do prazer que eu tenho de estar aqui hoje com você, né? No Principado dos Pamplonas, né? Que, aliás, deve ser visitado por todos, né? De fato, o seu local aqui de moradia é super agradável, né? E você sabe que todos nós que somos inoxidáveis, né? Você sabe que você sempre me chamou de inoxidável, eu estou já certo disso, né? Mas hoje eu também passei a ter uma outra certeza, que você é meu colega inoxidável também, né? Isso quer dizer que se a gente ficar ali à beira-mar, nós não vamos sofrer ferrugem, né? Não vamos sofrer ferrugem. Ao longo do tempo, né? Por quê? Porque envelhecer é inevitável, ficar chato é a coisa que a gente não vai ser. Então vamos lá, nesse ponto, bater um papo, papear. Vamos papear? Vamos. Gente, a gente vai papear hoje sobre um tema que é do nosso dia a dia, como professores, do dia a dia de quem atua na advocacia, nas relações de família, que gera também grandes consequências, grandes repercussões no campo do direito sucessório e do direito imobiliário. Nós vamos falar sobre regime de bens. E, Toscano, explica aí pro pessoal, objetivamente, como definir regime de bens no direito brasileiro. Bem, primeiro eu quero mais uma vez grifar o seguinte, que estar aqui no Papeando com Pamplona é, de fato, um prazer muito grande, principalmente para a gente falar sobre esse tema. Exato. Como você já disse, é um tema muito usual, né? E, claro, quando a gente fala no casamento ou na união estável, é sempre bom a gente fazer esse paralelo importante, né? Existe, evidentemente, todos os laços de afeto, amor, constituição da família, claro que isso tudo está em jogo, não há dúvida alguma. Entretanto, a gente também tem uma parte patrimonial que a gente deve cuidar dela. Exatamente. Quer dizer, não é só as questões existenciais que a gente olha, né, ali quando nós estamos falando do casamento ou da união estável. Existe também todo esse relacionamento patrimonial. E, para regrar esse relacionamento patrimonial, nós temos no nosso Código Civil um capítulo específico sobre os regimes de bens no casamento, que, logicamente, interfere também na união estável. Né? E é isso que a gente quer, é um negócio jurídico, que normalmente a lei diz que, claro, se você não disser nada ao casar, você vai casar pelo regime de comunhão parcial de bens, que é o regime legal no Brasil, né? Entretanto, a gente tem a opção de escolher outros regimes, né? Nós temos no Brasil o regime de comunhão universal de bens, o regime de separação de bens, né? Que tem aquela velha dicotomia ali do regime obrigatório, regime convencional, né? Sim. E o regime da participação final dos aquestos, que, na verdade, eu não sei se você já viu na prática, eu particularmente até hoje. A gente fica em sala de aula explicando o pessoal, sim, pois é, na prática a gente não vê. Não tem. Então, na verdade, acaba não havendo mesmo uma grande incidência do regime de participação final dos aquestos. Né? Mas sobre isso, deixa eu fazer alguma pergunta, porque você é inoxidável, você é como eu, que ensina direito civil desde antes da vigência do Código Civil de 2002. Nós que começamos a ensinar direito civil ainda na vigência do Código Civil de 16, é interessante explicar, principalmente para o estudante, quais são as principais diferenças da modificação do Código Civil 16 para 2002 nesse tema do regime de bens. Muito bem. O primeiro, acho que o ponto que mais chama atenção é a influência que a Constituição de 88 exerceu sobre o Código Civil de 2002, né? Isso trouxe um giro muito importante para a gente, que foi dar ênfase à igualdade entre homem e mulher, logicamente, que é proveniente lá da Constituição, né? E antes, quando a gente olhava para o Código Civil de 16, o que é que a gente via? Era uma preponderância do homem, né, na relação familiar, era o homem quem cuidava do patrimônio, quem administrava o patrimônio da família, inclusive o Código Civil 16, você lembra disso? Lembra? Só vai mudar lá com o Estatuto da Mulher Casada em 62 e ainda com vários resquícios ainda. Vários resquícios, a gente teve isso até em 16 com muitos resquícios muito fortes, né?
aliás, até 2002. E eu diria que o grande giro foi esse, né? A gente fazer com que, de fato, houvesse igualdade. Uma adequação constitucional. Exatamente, em face também dos bens, né? da administração dos bens. Né? E claro que um dos pontos que mais chamou atenção naquela época, você lembra bem disso, nós estamos aqui há 20 anos da vigência do Código... Não, vigência a gente não vai fazer. Vigência a gente faz em 2000, exatamente. O Código Civil nós temos já 20 anos agora, desde janeiro, né? Mas você lembra que um dos grandes pontos era a retirada do regime dotal. Exatamente. A gente tinha a figura do regime dotal. Que a gente em desuso, mas estava lá. A gente tinha que ensinar isso. Era uma das coisas. Eu tinha que ensinar alguma coisa que na prática não existia. Só que foi inserido a participação final dos acordos que eu continuo ensinando, né? Mas que também na prática é muito difícil, mas está lá a previsão. Eu me lembro, viu, Adolfo, que na época ali da entrada em vigor do Código Civil de 2002, né? Existiram vários eventos. Sim, né? Claro. A gente rodou o país, eu e Pablo rodamos com isso. Pois era bem... Com o saudoso Josafá Marinho, a gente saía falando para todo mundo, porque era a ideia de escrever ainda na vacatio legis sobre essas mudanças. Explicar, né? E certa vez eu perguntei numa plateia, né? Alguém já viu o regime dotal? E o cara levantou e disse, eu estou lá na minha terra, uma cicidade pequenininha e tal. Quando uma amiga minha foi casar, o pai dela deu ao marido 5 bois, né? 5 vacas ali. Eu achei muito engraçado esse negócio. Eu nunca ouvi falar em total assim, desse jeito, assim, tão informal. Mas, de fato, era uma característica que a gente tratava muito naquela transição. Eu queria falar contigo uma coisa, e foi ótimo na sua introdução, sabe? Eu não vou dizer o nome nem sobre tortura, mas um amigo, irmão nosso, um confrade civilista também, quando foi casar com também uma jovem advogada, ele perguntou para ela, amor, nós vamos casar, qual vai ser o regime de bens? Ela respondeu, bote qualquer um assim, como se ofendesse. Por que as pessoas, às vezes, têm tanto pudor em falar de regime de bens, já que nós estamos falando só do aspecto patrimonial de um enlace afetivo, né, que tem o aspecto existencial, mas o patrimônio existe. Por que as pessoas têm tanto pudor em falar? Por que há tanta controvérsia em querer se discutir regime de bens? É verdade. Você está tocando num assunto que, de fato, chama muita atenção. É um tabu, né? É tabu. Você vai casar, é raro. Por exemplo, na nossa advocacia, há mais de 20 anos já advogo. Né? E já atendi alguns casais que se preparam para casar e perguntam qual é o regime de bens, mas o que a gente mais surpreende na prática da gente é que muita gente casa, né, na empolgação do casamento, na loucura do amor. Nosso saudoso Zeno Veloso diz, o apaixonado tem que ser interditado, né? Porque por amor a gente faz loucuras até casar. Né? Então é isso. Zeno dizia que os apaixonados deviam estar no rol dos absolutamente muito incapazes, é verdade. E, de fato, a gente trata desse assunto como um tabu, né? E não deveria porque ele tem uma repercussão importante, né? Nós vamos tratar de trabalho, vamos tratar de suor da família, porque a gente sabe muito bem hoje que a sociedade brasileira ela é bastante evoluída e civilizada ao ponto de ter um trato realmente igual entre homem e mulher, embora não haja ainda uma igualdade de fato mesmo ali na sociedade, mas essa aproximação a gente consegue ver. Então a gente mexe com o trabalho, mexe com o suor das pessoas e claro que isso tem uma repercussão patrimonial. É normal que a gente se preocupe com isso, mas normalmente as pessoas não perguntam aos advogados, principalmente, qual seria o melhor regime de bens que você teria para casar. Né? E isso tem uma repercussão muito grande em planejamentos patrimoniais que você tem que fazer. O ideal é que a pessoa, ao casar, se preocupe qual é o melhor regime, comunhão parcial, comunhão universal. Muitas vezes até a gente vê as pessoas, eu vou casar num regime, por que eu vou escolher o regime de comunhão universal se eu não tenho nada? Né? A pessoa não tem nada. Mas pode vir a ter. Pode vir a ter. Mas também, por exemplo, no caso do regime de comunhão universal, tem uma nuance interessante, que é a herança dos pais do cônjuge. Né? Exato. Porque se você casa, eu tenho um artigo antigo que eu esse artigo de vale a pena investir na sogra. Logicamente, você tem uma deflexão em razão das sogras, mas na verdade, né, se você casa no regime de comunhão universal e os pais do seu cônjuge falecem, você recebe a herança, mas você está casado no regime de comunhão universal, tudo comunica. Quer dizer, você não tinha nada ao casar, mas nesse caso você vai acabar tendo. Né? Eu estou fazendo até para o lugar de fala meu, né, que eu divorciado, eu digo assim, eu percebo
que as pessoas acho que gato escaldado tem medo de água fria, e as pessoas se preocupam mais com regime de bens quando vão constituir uma segunda união. Sim. Ou seja, o cara vai casar ou vai ter uma união estável. Aí ele passa a ficar teve a experiência e percebe. E isso, na verdade, é uma questão fundamental para se compreender a importância desse tema. Porque as pessoas realmente, na força da paixão, do amor, às vezes não param para perceber as consequências patrimoniais e deveriam abrir os olhos para isso. Às vezes somente tomando na cabeça é que a pessoa para a pensar. Mas eu queria, já pegando um gancho, porque toda vez que a gente ensina a família, a gente acaba já casando, olha, fazer a ironia, né, com sucessões. Eu queria que você falasse um pouco justamente da importância do regime de bens para o direito sucessório, né, para o planejamento sucessório, que foi objeto, inclusive, de um episódio do Papeando com outro confrade nosso, o Rodrigo Mazei, foi muito legal, né? E é um tema hoje muito importante na advocacia. Sim, você, como advogado militante, pode dar esse testemunho. A sucessão no Brasil ficou muito cara por conta da tributação. Sim. Em alguns estados, a gente tem uma alíquota progressiva de ITCMD ou ITCD, né? O ITC, dependendo da região. Já muda o nome. Que esteja agora nos assistindo, né? Muda o nome um pouquinho, e ela tem uma alíquota progressiva de 2%, 4%, 6% e 8%, né? Para um país pobre como o nosso, é uma alíquota cara, né? E as pessoas, ela é alta, né? E as pessoas resolveram parar para pensar um pouco também na sucessão. E aí vem, quando vai se fazer esse planejamento, na verdade a gente tem um cardápio enorme hoje, né, Rodolfo? Sim. Um cardápio enorme, né? Muita gente confunde o planejamento sucessório com as holdings, né? Se transformaram assim numa espécie assim, de grande vedete, né, de planejamento, mas não é só uma holding que faz você fazer um planejamento. A própria doação, que é um ato muito simples, né? Fazer ali uma doação, também os seguros de vida, né, os planos de previdência, né, tem uma série de mecanismos de planejamento sucessório, inclusive pensar no regime de bens. Exato. Pensar no regime de bens antes de casar, porque o ideal é que você já saia com isso mais ou menos bem delineado. Mas se você tiver alguma dificuldade depois de casar, você sabe que a lei permite a alteração, né? Verdade. Infelizmente, eu digo realmente muito infelizmente isso, a gente precisa alterar o regime de bens judicialmente hoje, né? Que é uma pena que o Brasil já tenha avançado tanto na extrajudicialização e a gente ainda tem que passar por uma canetada numa justiça. Né? Para poder fazer a mudança do regime. Muita gente diz, mas você, se não passar pela magistratura, ali pelo judiciário, você corre o risco de ter uma fraude contra credor. Mas fraude contra credor, você corre risco lá também. E o remédio está lá nas nulidades, né? Exatamente. No sistema de nulidades, e não propriamente no fazer, né? essa mudança. Então, quando você fala em regime de bens, você está falando também planejamento sucessório, e aí é mais uma diferença em relação ao código anterior, né? O Código 16. Embora o regime de bens ele apenas se aplique inter vivos, né? Na verdade, ele tem um efeito prático, logicamente, na relação intervivo. A partir do momento em que entrou em vigor o Código Civil de 2002, nós passamos a ter uma repercussão dos regimes de bens na sucessão. Né? O famoso artigo 1829, inciso 1º, que todo mundo que gosta de direito civil sabe, quem depois puder dar uma lida também nesse artigo, vai ver lá que o regime de bens ele influencia de modo decisivo no planejamento. A um ponto tal do nosso STJ julgar um caso, que ficou um caso emblemático, né? No final, ali por volta de 2010, mais ou menos, né? E ali o que é que aconteceu? Um fazendeiro rico do estado do Mato Grosso casou em segundas núpcias, né, com uma jovem depois de ter ficado viúvo, né? E o que é que aconteceu? Escolheram o regime de separação de bens, acreditando no seguinte: se eu estou casado no regime de separação de bens, o que é seu, o que é meu, nós não vamos ter comunicação nesse patrimônio. E o que é que aconteceu? Uns 2 ou 3 meses depois do casamento, ele descobriu que estava com câncer. Né? E passaram apenas 9 meses casados. Né? E aí o que é que aconteceu? Começou uma grande disputa patrimonial quando ele faleceu, porque a esposa procurou os 2 filhos dele e disse: olha, eu vim aqui também porque eu falei com o advogado disse que eu também participo da herança. Né? E os filhos disseram: não, papai, quando foi casar com você, explicou pra gente que iria casar no regime de separação e que você não teria direito a uma parte desse patrimônio. Né? Só que esse tal artigo 1829, inciso 1º, ele só exclui da sucessão o regime de separação obrigatória. Lembra disso? E aí
o que é que aconteceu? Como o regime de separação convencional, ela também passou a ter, logicamente, um terço da herança. Isso foi um caso muito rumoroso, porque lá no STJ houve uma interpretação lá dessa expressão sobre o que era obrigatório, né? O que era convencional, se era um gênero, era uma espécie. Exato. Isso foi um caso bem interessante, mas você veja como influencia, né? Verdade. Eu pensei em vida, mas esqueci da repercussão em razão do falecimento da pessoa. É preciso saber que a gente tem que pensar em vida também sobre o pós-vida, ou sobre após a nossa passagem nesse tempo. A gente precisa arrematar esse primeiro bloco. Eu queria que você falasse aqui para os nossos telespectadores, né, algumas dicas sobre o que eles poderiam fazer, quem quer se aprofundar sobre esse tema. Primeiro ponto. Acho que quando a gente vai casar, a gente não tem que ter nenhum tipo de tabu em mesa aqui para tratar sobre esse assunto com quem a gente está casando. Nós estamos tratando de um assunto sério, um assunto que mexe com repercussões importantes do ponto de vista econômico. Né? Tem gente da plateia que está para casar, é bom saber. Fica a dica. # fica a dica. Esse é o primeiro aspecto, realmente ter liberdade de tratar sobre esse assunto com a pessoa que você está escolhendo para casar, né? Não vejo nenhum problema nesse sentido. Né? Segundo, procurar um advogado que possa lhe dar uma orientação, né? Cada caso realmente tem uma feição, a gente sabe disso, né? Isso é muito múltiplo, não há uma digamos assim, uma fórmula mágica para isso. Porque às vezes você tem bens de antes, você tem o potencial de comprar bens depois, né? Sempre tem aqui, principalmente aqui no Nordeste do Brasil, a gente sabe que a gente tem aquela história esse menino tem futuro, né? Esse rapaz vai longe, essa menina vai longe, ela vai voar abaixo e tal, né? Tem tudo aqui. E nossa nordestinidade aqui presente no cuscuz aqui. Pois é, a gente não esquece de jeito nenhum, né? E isso também é importante, né? A gente saber qual é a repercussão que a gente tem do regime que a gente está adotando. E claro, como hoje a gente tem muita informação na internet, né? A pessoa pode abrir ali alguns textos básicos, ler o próprio Código Civil, que até um certo ponto é muito didático na parte do regime de bens, você consegue arrematar um pouco ali da noção que tem, então vai lá, olha, se informa antes. Eu não vejo problema algum realmente a pessoa discutir isso com quem vai casar. Exatamente. Acho que isso é um ponto importante, e você tocou também no assunto, ainda agora há pouco, Rodolfo, que é muito corriqueiro. Como no primeiro momento do casamento, quem casa pela primeira vez está muito jovem ainda, a gente casa jovem no Brasil, né? E aí a gente nem lembra disso, não tem patrimônio, não lembra, né? Mas mesmo sem ter patrimônio, isso tem importância. É claro. Né? É importante a gente realmente se preocupar com isso. São as dicas principais, digamos assim, que a gente... E é uma dica tão importante que eu diria que o casamento, o tema de regime de bens, ele não é um casamento a dois, mas um casamento a três. É o cônjuge a cônjuge, né? Pode ser um casamento afetivo, e o advogado. Eu acho que a gente precisa ter nesse momento essa discussão. E, gente, tem uma plateia ávida aqui para fazer perguntas. Daqui a pouco a gente volta. Meu nome é Laís Lantier. Professor Rodrigo, eu queria saber qual a importância da compreensão do regime de bens para o direito imobiliário. Muito bem, Laís, muito obrigado pela pergunta, né? É sempre importante a gente fazer essas conexões do regime de bens com outras áreas, como é o caso da área do direito imobiliário. Eu diria que a principal interlocução que a gente tem aqui diz respeito ao momento de alienação do imóvel, né? Você sabe que nós temos uma regra no artigo 1647 do Código Civil, que é uma regra muito conhecida entre todos, que diz, no inciso 1º especialmente, que você só pode alienar o bem imóvel se você contar com a anuência do outro cônjuge, né? Claro que ali faz uma ressalva, que é a ressalva do regime de separação convencional, né? Mesmo assim, alguns bancos, por exemplo, quando você vai fazer negócio imobiliário de garantia, que também é outro ponto que também chama muita atenção nessa interlocução dos regimes de bens com o direito imobiliário, né? Você vai ao banco, vai dar em garantia um determinado bem, você chega lá e diz, olha, eu sou casado no regime de separação, eu não preciso da concordância do meu cônjuge, né? E o banco mesmo assim vai dizer, vai ter que ter, porque eu não quero entrar depois em debate com o cônjuge para saber se teria que ter ou não, né? Quer dizer, esse momento da alienação, ele é sempre importante. E há um outro que diz respeito às ações possessórias, né? As ações possessórias, que mexem muito com o direito imobiliário, você também precisa de ter a participação do cônjuge ali nas ações possessórias. Digamos assim que, em grandes linhas, a gente tem esses dois principais focos de interesse aqui, nessa interlocução entre o direito imobiliário e os regimes de bens. E, Laís, é muito interessante isso que você perguntou, né? Eu
digo assim, até com a história do Papeando, nós tivemos aqui, como dois confrades da gente, nós tivemos um Papeando sobre direito sucessório, tivemos um Papeando sobre direito imobiliário, e como Toscano atua muito, milita mesmo as duas áreas, a gente pode achar um tema que pudesse verificar essas repercussões. E neste ponto, a ideia do regime de bens, ele realmente é umbilical no direito imobiliário e daqui a pouco no direito sucessório. Olá, professor Rodrigo. Meu nome é Larissa Oliveira e eu queria saber qual é a importância da compreensão do regime de bens para o direito sucessório. Muito bem, Larissa, essa pergunta ela é uma das que mais chama a atenção da gente, né? Ainda agora há pouco, quando a gente estava ali tratando sobre esse tema, a gente viu aquele famoso artigo 1129, inciso 1º do Código Civil, né? E claro que quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor, nós passamos a ter uma importância fundamental entre a conexão dos regimes de bens com o direito sucessório em razão dessas exclusões que foram feitas ali do direito. Na verdade, o tema diz respeito a direito concorrencial do descendente com o cônjuge, né? Na regra geral, o que nós temos você vai chamar primeiro a suceder o descendente, né? Mas a lei diz, olha, chama o descendente em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Nesse direito concorrencial, né, do cônjuge sobrevivente com o descendente, você tem uma série de repercussões que dizem respeito aos regimes de bens, né? Inclusive em relação ao regime de comunhão parcial de bens, que chamam muita atenção da gente. Porque no regime de comunhão parcial de bens você vai ter bens particulares, bens que a pessoa já tem antes de casar, né? E depois bens que você tem depois do casamento, e a sucessão ela tem quadros diferentes para essa hipótese, né? No caso do regime de comunhão parcial de bens, que é o mais comum que nós temos no Brasil, né? Você partilha, faz a meação nos bens comuns, mas lá nos bens particulares você não faz meação, você sim tem uma concorrência do cônjuge com os descendentes participando numa proporção igual e garantido aqueles 25% quando você tem mais de 4 filhos, né? E aí você vai ter pelo menos uma reserva da quarta parte, a famosa reserva da quarta parte ali, para essa hipótese especificamente, né? Claro que o Código Civil criou um problemaço pra gente, né? Ali naquela questão da reserva da quarta parte, né? Porque criou uma regra que não tem solução matemática, né? E aqui fica um abraço para o nosso Gabriel Tusa, que eu fiz o Papeando com fez ele, o Papeando com Tusa, assim. a fórmula Tusa para a sucessão na união estável. Exatamente. Né? E no caso do casamento não tem fórmula matemática, e a solução que foi encontrada pela jurisprudência brasileira foi, bom, já que não tem solução, vai ter que ser igual para todo mundo quando você tiver filiação híbrida, né? Filhos de um primeiro casamento ou filhos de relacionamentos extraconjugais, né? E depois filhos que estão ali no casamento base, né? Na relação de casamento base, enfim. Esse é um ponto que chama atenção. E também outro que eu não posso esquecer, eu falo muito, tem esse problema, né? Essa pergunta também ela gera uma série de outras repercussões. O nosso Supremo Tribunal Federal, em 2016, acabou também parando para julgar aquela inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, que tratava, que foi o objeto de análise. Diferenciado de cônjuge. Exatamente, tratava da fórmula Tusa. A fórmula Tusa surgiu dali, né? E o Supremo Tribunal Federal disse, olha, não pode haver distinção de regime sucessório entre cônjuge e companheiro, tem que haver um regime só, e isso, logicamente, fez com que a gente levasse para a união estável a importância também no regime de bens da união estável. Né? Quer dizer, antes a gente não se preocupava e agora a gente passou a se preocupar também na união estável. Né? Isso tem uma repercussão direta assim, nas sucessões. E né? só para arrematar, eu fico dizendo assim, olha, quando o menino diz, olha, eu fiz direito, que eu não gosto de matemática, eu digo, você vai estudar direito sucessório, você vai agradecer por ter aprendido aritmética. É verdade. Meu nome é Vitor Lantier. Professor, a separação de fato extingue o regime de bens? Muito bem, Vitor. Esse também, aliás, Vitor, não consigo esquecer o nome, porque já lhe disse que Vitor é o nome do meu filho mais novo, né? Victor com C, né? Que a gente sempre trata disso, né? E evidentemente que essa questão da separação de fato, ela é muito intensa entre nós, né? Porque a gente não tem dito isso na lei, né?
E o que aconteceu foi que a jurisprudência brasileira construiu ao longo dos últimos 20 anos, principalmente ao longo dos últimos 20 anos, né, essa noção de que o que extingue a sociedade conjugal é a separação de fato. Né? Antes a gente tratava sempre daqueles dois círculos, né, o círculo de fora da sociedade conjugal, o núcleo do casamento, o vínculo matrimonial, né, isso era muito básico nas nossas lições de direito de família, né, ali na parte geral ainda de direito de família. E o que aconteceu ao longo do tempo foi que a gente passou a ter, de fato, o fim da sociedade conjugal a partir da separação de fato. Né? Tanto é que a gente vê tanta disputa hoje no judiciário sobre quando é que se deu a separação de fato. Né? Isso, por exemplo, tem uma repercussão muito interessante nas questões relacionadas ao direito de empresa, né? Porque a gente sabe muito bem que boa parte das sociedades empresárias brasileiras elas são constituídas por núcleos imobiliários. A gente tem aí um nível alto do ponto de vista percentual de 80% de sociedades que são familiares. Né? E na medida em que você tem uma sociedade familiar, você tem que saber quando é que houve de fato a separação de fato, porque a partir dali extinguiu a sociedade conjugal e também os efeitos da própria divisão de lucros que tem dentro da sociedade, né? Porque isso repercute do ponto de vista patrimonial. Né? Então, a partir desses casos, inclusive, foi que a gente começou a amadurecer mais a tese de que a sociedade conjugal extingue-se com a separação de fato. Isso acabou sendo um ponto muito interessante assim, ao longo desses anos. E o Código Civil não trata disso. Né? De fato, o Código Civil não tem uma regra dizendo isso. Isso é uma construção jurisprudencial que a gente consolidou no Brasil e acaba sendo muito importante. A doutrina também ajudou muito, claro. A doutrina de Rodolfo, com Pablo, do professor Tartucci também, né? Que sempre vem debatendo esses pontos, né? Que vão sendo ali levados a cabo ali nas decisões judiciais. E que vão ajudando também, logicamente, nessas decisões. Né? Professor Rodrigo, eu sou Leandro Werneck. Eu queria saber se ainda faria sentido o regime dotal na sociedade contemporânea. Muito bem, Leandro. Olha, essa questão do regime dotal ela é muito interessante. Quando houve a saída, né, de um Código Civil de 16 para o Código Civil de 2002, a gente debateu muito a importância do regime dotal, né, e ele estava totalmente em desuso naquela época, muito parecido com o que acontece hoje com o regime de participação final dos aquestos, né? Praticamente não se usava. E o que é que acontecia no regime dotal? A ideia do regime dotal era que ou a própria noiva, né, e veja aqui uma carga machista muito grande na sociedade, né, naquele determinado momento, ou a própria noiva dava alguns bens para o marido administrar, tirar frutos desse bem e esses frutos serem revertidos em favor do casal, em favor da família, na verdade, né? A ideia do regime dotal era essa. Normalmente quem dava não era a própria noiva, era sim os pais, né? Mas nada impedia também, ali pela regra do Código Civil de 16, que algumas outras pessoas pudessem também entregar o dote, né? Eu sinceramente acho que ele já vinha em desuso ali sim, naquela época, né? Acho que ele é um regime, pelo menos nessa concepção original dele, que não tem conexão com a Constituição brasileira atual. Né? Nós temos a igualdade plena que a gente deve observar no relacionamento familiar, né, entre homem e mulher, ou mesmo em qualquer tipo de construção familiar, logicamente, não há nenhum sentido a gente fazer qualquer tipo de distinção nesse ponto, né? De modo tal que eu acho que hoje, se a gente for analisar o regime dotal como ele é na concepção originária dele, não, Rodolfo, acho que já não é mais, nos coaduna mesmo a sociedade contemporânea brasileira. É resquício de um outro tempo que não volta mais, e que bom que não volte mais nessa concepção de tratamento da mulher como alguém de segunda classe, segunda importância, ou sem possibilidade de ter liberdade para gerir seus próprios bens. Perfeito. Só para completar, acho que esse ponto que você tocou agora, eu tenho pensado, claro, não tenho opinião fechada, até depois você pode também falar um pouco sobre isso, que talvez na atualidade o regime de separação convencional fosse melhor de modo geral, sabe? Porque os regimes de comunhão,
tanto parcial como universal, eles servem para proteger a mulher. A base, digamos assim, etimológica dele, vamos falar, principiológica dele mesmo é essa, né? Vamos proteger a mulher brasileira, logicamente, sofreu muito nas décadas de 60, 70, 80, né, 90, agora que as coisas realmente estão melhorando muito, né, lógico. E nesse sentido, o que é que eu tenho visto do ponto de vista prático, né? Muitas mulheres que trabalham muito, constituem um patrimônio enorme e depois acabam partilhando ali com um homem que muitas vezes não ajuda tanto ali naquela construção desse patrimônio. E né? enquanto não se muda a ideia do regime legal, consulte um advogado antes de casar. Sim, sem dúvida. Isso é importantíssimo. Olá, professor Rodrigo. Eu me chamo Calil Diamantino e gostaria de saber se é possível a partilha de previdência privada, FGTS e perfis de redes sociais. Muito bem, Calil, você está tratando de temas que são super atuais, né? Na verdade, essa questão, primeiro, da previdência privada, só agora, muito recentemente, em 2022, o nosso STJ praticamente já caminhou em dizer, olha, é partilhável, sim, aqueles depósitos que a gente tem nas previdências privadas abertas. Ou seja, aqueles sistemas de previdência privada fechados, de empresa, de órgãos públicos, logicamente que isso aqui não entra nessa consideração. Mas aquela aberta, que você vai ao banco, faz um contrato com o banco, essa sim, o STJ, inclusive agora, no começo de 2022, praticamente definiu que sim, que é partilhável aqueles depósitos que são feitos em conta de previdência privada. Outra grande discussão que teve ao longo do tempo, essa durou uma eternidade. Eu me lembro que em 2016, você estava comigo em Coimbra, você lembra bem dessa ocasião, que o professor Guilherme, lá da Universidade de Coimbra, num debate com a gente, depois da gente debater muito sobre a partilha do depósito do FGTS, ele disse, olha, aqui em Portugal a gente faz tudo muito mais simples. Não houve depósitos em uma conta, ainda que seja de uma conta diferente como o FGTS. Esse depósito tem que ser partilhado, não há motivo para ter tanta celeuma. Só que, logicamente, no Brasil a gente tem um problema sério quanto à natureza do depósito do FGTS, de frutos do trabalho, né? Frutos do trabalho, se isso aqui não é, de fato, algo que deveria ficar segregado. Ao longo do tempo a gente debateu isso e o STJ definiu dizendo o seguinte, partilha sim, tem que ser partilhado. Agora nós temos um problema, é que eu não posso sacar na hora coincidente com a separação. Exatamente. Né? Porque tem regras lá que eu tenho que observar do próprio fundo de garantia do tempo de serviço. Né? A Lei 8.036, artigo 20. Pois né? você é craque. Está no meu lugar de fala, né? Não, pois é. E aí o que é que acontece? Na decisão que disse que era partilhável, diz o seguinte, olha, se não tiver no tempo ou não tiver na ocasião de saque, o que tem que se fazer é pedir ao juiz, para o juiz oficiar o banco, a Caixa Econômica, para que no momento em que haja o depósito, em razão da previsão legal, esse depósito deve ser entregue 50% para cada um. E por último, essa questão das redes sociais. Isso está agora na crista da onda, né? A gente tem pouco tempo para tratar, pois é. Por que as redes sociais elas têm chamado a atenção? Aqui a gente tem um grande problema para resolver. É que as redes sociais elas mexem primeiro, o perfil de rede social mexe com direito personalício. É verdade. Né? Então você tem Rodolfo Pamplona Filho lá no Instagram. Bom, Rodolfo Pamplona Filho no Instagram é a figura de Rodolfo, é a imagem de Rodolfo, é o nome de Rodolfo, só que esse perfil de Instagram, ou qualquer outro, eu estou aqui citando o Instagram por mero exemplo, ele pode ser monetizado, ele pode se transformar numa grande fonte de renda, como aliás a gente já atende pessoas que têm fonte de renda retirada a partir das redes sociais. E aí vem, o que é que a gente vai fazer com o aspecto patrimonial? Porque aquilo ali se torna um patrimônio, às vezes até, eu estou atendendo agora mesmo um caso muito interessante, que a principal fonte de renda é um Instagram de moda, né, em que a pessoa ganha rios de dinheiro, né, com esse perfil, né, e a discussão é, na hipótese, não é o caso lá, agora a gente não está tratando de partilha lá, mas na hipótese de partilha, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? É só daquele que é o dono do Instagram, é só de Rodolfo? Ou também há uma participação do cônjuge em razão do regime de bens que esteja sendo adotado? Claro que depende do regime de bens, né? Esse detalhe, a necessidade que a gente vai ter de fazer a distinção entre o direito personalíssimo e o direito patrimonial disso,
Isso é complicado, isso não é uma tarefa simples, né? É mais simples quando você usa um Instagram que não tem o próprio nome da pessoa, como é o nosso caso, o Direito Civil Brasileiro, né? O @Direito Civil Brasileiro, eu uso o meu nome como o apoiador, o editor lá do Direito Civil Brasileiro, mas, na verdade, eu tenho como se fosse uma pessoa jurídica, digamos assim, não é, mas eu tenho como se fosse uma pessoa jurídica. Isso fica mais simples, e o que eu tenho sugerido é que, nessas ocasiões, você possa usar como uma regra de apoio para fazer a partilha disso, as regras que dizem respeito à partilha de cotas de sociedade. E parece que é a única coisa que a gente tem pronta na nossa legislação hoje para ser lançada à mão e adotar, no caso, dos perfis de redes sociais. Perfeito. Esse tema, por si só, já daria para a gente fazer talvez um episódio inteiro. Todo, é verdade. Mas eu quero dizer a você, Toscano, que infelizmente o tempo acabou, a gente tem que encerrar. Eu quero dizer a todo mundo que está nos assistindo nesse momento que aproveite o tema das redes sociais e siga lá Rodrigo Toscano de Brito e siga o Direito Civil Brasileiro, que são perfis administrados por ele. Ele tem vários outros, mas esses talvez os mais importantes do nosso corte aqui. Aproveito para seguir o perfil do Papeando com Pamplona também e todos os outros aqui ligados ao canal no YouTube, para que vocês possam ver esses episódios. E dizer a você, Toscano, que eu estou feliz da vida, né? A gente marcou isso quase de repente aqui, numa passagem, uma vinda para você a Salvador, e que bom que eu pude recebê-lo na minha casa, conhecer a Matilha, conhecer a Kombi, conhecer o Bate-Pole, conhecer meus amigos, as pessoas que estão aqui na casa hoje. Que satisfação recebê-lo. Você é um colega muito querido e admirado, mas mais do que isso, é um confrade e um amigo, né? E eu quero encerrar o nosso episódio dizendo, olha, que agora, inclusive, o papel está mais chique. O pessoal ganha a canequinha, mas agora vai ganhar, inclusive, o poema que a gente recita, um azulejo lindo, vai ter palha italiana, um monte de coisa aqui. Mas eu quero ter o prazer, esse prazer é personalíssimo, não há regime de bens que abra do prazer de fazer um brinde contigo. Sim. Claro que você é bom apreciador de vinho, gostaria que tivesse outra coisa aqui. A gente não revela nem sobre tortura o que está aqui dentro. Mas é um prazer brindar contigo. O prazer é todo meu. Esse líquido que está aqui é especialíssimo, inclusive flui melhor por conta dele. É a fonte da vida. E meus amigos, aproveite para seguir o episódio do Papeando. A gente vai fazer a hashtag específica, Papeando com Rodrigo Toscano de Brito, Papeando sobre regime de bens. Então vamos ter a oportunidade de você ver todos os bastidores. E aproveita agora para terminar, mais uma vez, com uma visão poética desse tema. Até a próxima. Regime de bens. Comunhão em família, divisão da partilha, acordo da razão em conforto da emoção. Quando dois se tornam um, a convicção da esperança se sobrepõe à incerteza do futuro, em que tudo pode ser perfeito, ou o castelo pode ruir nas nuvens e nos sonhos de quem não cogitou o fim. Até a próxima.